Olha, o Brasil está vivendo uma situação, no mínimo, curiosa. Um verdadeiro paradoxo econômico que desafia a lógica. Pensa bem, como é que pode um país ter mais gente recebendo o benefício do governo do que trabalhando com carteira assinada na iniciativa privada? Pois é, vamos mergulhar nos números e nas ideias por trás desse cenário para lá de surpreendente. E tudo começa com esse gráfico aqui. A gente está falando de um dado de novembro de 2025 que mostra um marco, digamos, preocupante. Pela primeira vez, o número de brasileiros no Bolsa Família ultrapassou o de trabalhadores com carteira assinada no setor privado. E olha, isso não é só um número, né? É um sintoma claro de uma transformação bem profunda na estrutura social e econômica do Brasil. E aí a pergunta que não quer calar é: uma situação dessas é sustentável a longo prazo? Segundo os analistas da fonte que a gente consultou, essa inversão de números pode ser um sinal, um alerta para um ciclo bem perigoso. E é isso que a gente precisa entender melhor agora. Então vamos entrar nesse ponto. O problema, de acordo com essa análise, não seria o programa social em si. A questão é o ciclo vicioso que ele pode acabar criando, talvez sem querer. Vamos dar uma olhada em como isso funcionaria na prática. Funciona mais ou menos assim, ó. Para bancar os custos cada vez maiores dos programas sociais, o governo precisa aumentar impostos, certo? Só que impostos mais altos acabam desestimulando a criação de empresas e de empregos formais. E aí, o que acontece? Com menos empregos formais disponíveis, mais gente acaba precisando e dependendo dos auxílios. E isso, isso reinicia o ciclo, só que com mais força ainda. A metáfora que a fonte usa para descrever essa trajetória é bem forte, viu? É como se o país fosse um carro acelerando, direto para um abismo. E para justificar essa imagem, tem um número que assusta. A projeção é que lá por 2027, toda a arrecadação de impostos do país poderia ser consumida só para cobrir os custos da máquina pública. É um cenário bem complicado. Ok, mas como é que a gente chegou nesse ponto? A análise que estamos seguindo aponta para uma combinação de fatores e que vão bem além da questão puramente econômica. A lista de possíveis causas é grande, viu? A análise fala, por exemplo, do uso eleitoral dos programas sociais, de um ambiente de negócios que é descrito como tóxico para quem quer empreender e vários outros pontos. Vamos dar uma olhada mais de perto em alguns deles. Para ter uma ideia do que significa esse ambiente tóxico para os negócios, a fonte traz um dado, alarmante. Entre 2023 e 2024, a média era de 4 empresas fechando as portas por minuto no Brasil. A expressão usada na análise é pesadíssima, a maior chacina de CNPJs do mundo. Outra coisa que a análise questiona muito é essa história de pleno emprego. O argumento é que essa estatística pode ser meio enganosa, sabe? Porque ela não leva em conta milhões de pessoas que estão no que se chama de desalento. Ou seja, é gente que simplesmente desistiu de procurar trabalho. Muitas vezes essas pessoas acabam vivendo dos auxílios e de bicos na economia informal. E não é só um problema estrutural. A análise também aponta o dedo para um problema de gestão. Olha esse número: 34 bilhões de reais. Essa é a estimativa de quanto é pago indevidamente todo ano no Bolsa Família. Isso mostra que a questão não é só a política em si, mas também a eficiência, a capacidade de executar essa política direito. Ok, diante de todo esse diagnóstico, qual seria a saída? Para onde a gente corre? A discussão, então, muda de foco e começa a buscar soluções. O objetivo? Quebrar esse ciclo de dependência e, criar um caminho diferente para o futuro. E a principal proposta aqui é uma virada de chave, uma mudança total de filosofia. A ideia é a seguinte: em vez da gente medir o sucesso de um programa social pelo tanto de gente que ele atende, a gente deveria medir pelo contrário, pelo número de pessoas que conseguem sair dele. O foco, então, passa a ser a tal da porta de saída. E esse quadro ajuda a gente a entender a diferença. Ele compara o modelo descrito como o do Brasil com o modelo escandinavo, que é citado como exemplo. De um lado, um sistema que muitas vezes é visto como um suporte permanente. Do outro, um modelo totalmente focado em requalificar a pessoa, que inclusive tem a obrigação de aceitar uma das primeiras ofertas de emprego. O objetivo lá é muito claro: colocar a pessoa de volta no mercado de trabalho o mais rápido possível. Então, o caminho proposto nessa análise se apoia em 3 pilares principais. Primeiro, uma reforma nas leis trabalhistas para incentivar a contratação formal. Segundo, garantir segurança jurídica para que os acordos feitos entre empregados e empregadores sejam respeitados. E terceiro, que é o ponto crucial, desenhar os programas sociais já pensando nessas portas e saídas inteligentes. E para fechar, a análise dá um passo para trás. Ela sai um pouco da economia pura e entra no campo das ideias, argumentando que, no fundo, o debate de verdade é filosófico. Essa citação aqui resume bem o centro do argumento.
A ideia é que a prosperidade de um país não viria de canetadas, de decretos do governo. Ela nasceria da garantia dos direitos individuais. Ou seja, a base para uma sociedade realmente próspera seria a liberdade e o direito de propriedade, e não um Estado distribuindo recursos. E essa noção de liberdade vai além da liberdade de expressão. Ela inclui também a liberdade econômica, a liberdade de escolher o próprio trabalho, o próprio caminho. A análise até cita que intervenções do Estado, como por exemplo aquela proposta de mudar a escala de trabalho 6x1, seria um jeito de limitar essa liberdade fundamental. No fim das contas, a conclusão da análise é que a mudança de verdade não vai vir só de novas leis ou de novos programas. Ela precisa vir de novas ideias. O primeiro passo seria uma transformação cultural mesmo, que começa lá na educação para que se passe a valorizar mais a autonomia de cada um e menos a dependência do Estado. E assim, a análise toda nos deixa com essa pergunta, que é a questão fundamental por trás do paradoxo econômico brasileiro. Afinal, a prosperidade é um presente que o Estado concede ou é um direito que pertence às pessoas? A resposta que for dada a essa pergunta pode, de fato, definir o futuro do país.